Bom dia a todos, eu sou Israel Iago, aqui do podcast Sem Alienação, e hoje nós vamos dar uma olhada, continuar a saga do Maléfico pelo Design. Se você não viu os outros episódios, recomendo. Maléfico pelo Design é um livro que ele ensina design de experiência do usuário, pessoas que irão projetar aplicativos, coisas de celular, coisas de sites, vão projetar interações, né? É um livro feito para esse público e ele ensina esse público a entender o ser humano para que possam projetar coisas melhores. O livro não faz abordagens filosóficas ou morais do que ele está ensinando, mas ele mostra assim, o que fazem baseado no fundamento do ser humano. E ele usa os 7 pecados capitais como referência. Por que os 7 pecados capitais? Porque os 7 pecados capitais é a caracterização do que o ser humano faz. Do que o ser humano ele não deveria fazer, daí caracterizam, isso aqui é coisa ruim, não deveriam fazer, fazem, então vamos tentar ir contra isso, né, digamos assim. É a tal da você entende o ser humano pelas leis que o ser humano não pode fazer, digamos assim. Porque o ser humano faz, por isso que existe a lei. Esse episódio é sobre, um pouco mais específico, né, é sobre o capítulo da inveja. Então, como que eles utilizam a sua inveja, a inveja que tem dentro de cada um de nós, digamos assim, para que a gente seja induzido, manipulado, de certa forma, induzido a agir de uma determinada maneira. O autor ele começa colocando que a gente sempre admira alguma coisa, né? É, quando tem uma pessoa de sucesso perto de você, você acaba admirando ela. Ou tendo inveja, né? Tem essas duas coisas bem sutil, de certa forma. O autor acaba colocando como uma diferença meio sutil ali. Então você pode admirar genuinamente uma pessoa e as conquistas dessa pessoa e tudo mais, ou você simplesmente tem inveja, né? E daí você não só quer o que a pessoa tem, como você quer que ela não tenha para que você tenha, de certa forma. Né? Você gostaria de ter o que ela tem sem que ela o possua. Então existe a admiração ali, porque você quer o negócio, mas existe também a maldade, que você não quer que o outro tenha, tá? Então é mais ou menos essa a diferença, digamos assim. Então, o autor ele começa colocando assim, uma pessoa de sucesso coloca o que os outros têm nas sombras. Então, se você tem uma pessoa de sucesso ali, pessoa que demonstra sucesso ou algo do tipo, todas as outras ficam um pouco pra baixo, porque é relativo as coisas, né? Se tem uma pessoa de muito sucesso, acaba sendo comparado com as pessoas que não têm, né? Então, tem essa questão. Então, quem tem sucesso chama mais atenção. Esperado. Isso ele traz também uma abordagem de que a gente tem, de certa forma, até uma. Não que a gente tem, mas acaba sendo demonstrado de certas ideologias, certas coisas, uma aversão às inigualdades. Então, quando existe diferença, a pessoa já fala que tá errado, que não deveria ser assim e tudo mais. Existe um sentimento ali por detrás daquilo. Algumas ideologias fazem isso, então. Existe uma tal de inveja destrutiva que o autor fala, né? Que, que assim, você não quer que o outro tenha para que você não se sinta inferior, tá? Então, existe ali a maldade, você não quer que o outro tenha, mas isso vem do porque você não quer se sentir inferior, não quer se sentir para baixo. E essa inveja destrutiva, ela diz pra gente que a gente não deve ajudar o outro caso o que o outro venha a ganhar seja mais do que a gente ganharia. Então, você não daria a mão pra uma pessoa porque a pessoa vai se beneficiar mais que você naquela transação, digamos assim, naquela troca, naquela ajuda. É, o autor não chega a dar muito exemplo desses casos, tá? Mas é mais uma introdução do capítulo dele ali. Coloca a definição da inveja destrutiva. Ele fala um pouco sobre a questão da desigualdade ali, que produz um sentimento na gente, digamos assim. Ele começa dizendo assim: inveja é uma força motivadora. Porque quando você admira alguma coisa, você tende a se mover naquela direção. Porque você admira, né? Então você quer ser igual a. Se você pegar, tipo, um super-herói de alguma história, algum desenho, assim, alguma coisa, até pra criança isso é interessante, porque há muito tempo atrás também eu tinha visto que quando você admira alguém, você tende a agir igual a ela. Então quando você tem essa. Quero ser igual. Quando começa a assistir uma série nova, um desenho novo, alguma coisa desse tipo, as pessoas elas começam a se comportar, começar a copiar traços daquele indivíduo, daquele personagem que ela admira. Isso é interessante. A gente admira, então a gente tenta imitar, a gente tenta copiar.
E a inveja é mais ou menos isso, porque você tem você tem o aspecto da admiração ali, só que você quer a maldade do outro. Então ele te move a agir de uma determinada maneira, tanto para você conquistar aquilo, mas também para você não deixar o outro ter. Ou se o outro tem, já tirar dele, quem sabe, né. Então é um negócio que você consegue mover pessoas através da inveja. E a gente vai ver um pouco mais pra frente ali o quantas coisas que acontecem usando a inveja, né, que fazem usando a inveja. De novo, isso aqui é coisas meio genéricas ali e tudo mais, porém, quando você começa a olhar para todos esses fenômenos que eles usam, esses comportamentos humanos, é bastante coisa acumulada, né. Então, às vezes não é só uma coisa isolada, são várias somadas. E uma primeira coisa que a gente pode tentar dizer aqui sobre a inveja é que quando eu digo eles, pode ser uma empresa, um grupo, uma pessoa, diversas coisas, tá. Coloca na sua cabeça em que eles pode ser qualquer pessoa que tenha interesse em te manipular. Tá? Então pode ser uma pessoa exclusiva, um conjunto de pessoas, uma empresa, qualquer coisa. Então, o que que uma pessoa interessada em te manipular faria pra usar sua inveja? A pessoa sabe que você tem um pouco de inveja ali, não sabe o quanto, porque é uma distribuição, digamos assim. Mas para usar invejas, ele tem que ser criado desejabilidade em você. A pessoa tem que criar um desejo dentro de você para algo. É, é engraçado, um autor falou uma frase bem assim, que a publicidade é fazer você ter inveja de si próprio com o produto. Então, a publicidade te coloca numa situação ideal, propaganda, para você se imaginar naquela situação e você querer estar naquela situação, né? Você querer almejar aquilo ali pra você. Pra gente poder fazer um desejo surgir, digamos assim, tem alguns critérios que o autor colocou. Não critérios, alguns pontos, maneiras de, né? Não é exclusivo, mas são algumas maneiras. Uma delas é a questão de segredo. Então, quando você tem uma oportunidade, alguma coisa do tipo assim, e é segredo, poucas pessoas sabem, é nicho, aquilo ali tem um desejo um pouco maior. Então você pode estar imaginando o seguinte: a empresa vai lançar um produto novo e é exclusivo só para quem tem contato lá interno. Então, quando você faz parte da comunidade, às vezes você ganha a mensagem, às vezes você ganha um e-mail, às vezes você ganha a oportunidade, a promoção. É aquele negócio mais por baixo dos panos, digamos assim. A questão da escassez, tá? Então, isso acontece bastante, coisas de marca. Vai ser feito 5.000 unidades, tempo limitado, só naquela época, temporada. Produtos de moda tendem a ser assim, tá? Então, todo ano, todo 6 meses, 3 meses, sempre tá tendo uma nova leva, digamos assim, de produtos. A questão da escassez. Quando é escasso, por uma questão de economia também, você tem você tem uma escassez, tem limitação, não dá pra todo mundo. E pros muitos que querem, o preço acaba aumentando, né? Você tem muitas pessoas que querem. Então, é bem interessante esses fenômenos um pouco econômico, um pouco psicológico ali também. A gente deseja aquilo que é escasso, de certa forma, né? Se não fosse escasso, é só você ir lá e pegar, porque o preço vai ser barato, então, ou se tiver preço, né? Tem a questão da identidade. Como é que cria um inveja? Quando associam a você, para você, aquele produto com um estilo de vida, com um tipo de personalidade, com uma pessoa que tá, por exemplo, no topo da hierarquia. Essas coisas te, te dão inveja, aumentam um desejo naquele produto. Então, se esse produto é associado com pessoas que estão se dando bem, digamos assim, você vai tender a desejar mais aquele produto. Então, pode ser um carro, por exemplo. O carro é associado a um estilo de vida específico, então aumenta um pouco a desejabilidade dele para aquele grupo, né? Pode ser pessoas também, então, o que pessoas de sucesso consomem? Pessoas de sucesso consomem esse tipo de produto. Então eu vou comer também, tá? Tem essa questão também. Hã, algo que aumenta a desejabilidade, o quanto que as pessoas desejam algo, também é a beleza do produto. Então esse produto aqui, ele vai ficar bonito no meu escritório, esse produto é bonito pra colocar em tal lugar. A beleza é importante, e isso é meio que óbvio, né, quando você vai e fala assim: "Pô, é óbvio, eu quero um negócio bonito, não quero um negócio feio". E sim, negócio bonito vai valer mais, tem um desejo maior naquele produto, tá. Eh, algumas coisas são meio óbvias, mas outras nem tanto, tá. E o autor coloca também sobre a questão da funcionalidade, ele tem que ser funcional, tem que funcionar para o que foi projetado, né. Não adianta você querer um negócio tudo com todas essas características e ser inútil, né. Então,
O autor coloca um nível mínimo ali, não é qualquer coisa que passa, né. Sobre a questão da inveja, uma das maneiras que fazem, aquilo ser mais desejável, também entrando mais ou menos nessa característica, é sobre se aquilo ali é inspiracional ou não. Então, por exemplo, ele falou o seguinte: "Ó, quando você vê um carro com fita vermelha, qual que é a ideia? Aquilo ali simboliza um carro novo, um carro que acabou de ser comprado e tudo mais, um presente talvez, um ganho. Então a pessoa fica inspirada a adquirir um negócio daquele, porque a situação, a questão de novidade, a questão de ser diferente, de estar com aquele carro novo, de, sabe, poder puxar aquela fita, digamos assim, aquilo inspira um pouco a pessoa. Por isso que algumas propagandas são feitas dessa maneira. Alguns comerciais e tudo mais, eles têm a fita vermelha, o símbolo, né, a simbologia. A questão ainda acho que é um pouco na questão do carro, tem essa questão também de se esse produto pode ser um carro, pode ser um objeto, pode ser uma roupa, alguma coisa, usando esse produto, você vai parecer que você está numa posição melhor socialmente. Então você vai parecer um pouco mais inteligente, um pouco mais rico, né, uma condição melhor, vindo de família boa, algo do tipo. Essas coisas elas influenciam, né. Se você vai ser mais popular ou não, todos os populares estão usando determinada roupa, então você tem que usar também. Essas questões elas vão entrar na nossa cabeça, elas aumentam o valor percebido de um objeto. É, de novo, coisa de marca, coisa de beleza de marca, isso aqui é direto, assim, é o que usam, sabe. Então, às vezes pagam uma celebridade, porque a celebridade está associada a um estilo de vida, com aquele estilo de vida você tem aquela noção: "Pô, eu gostaria de ser igual, né, eu gostaria de também ter aquele sucesso, então eu vou comprar esse produto. Esse tênis, essa jaqueta, esse cinto, essa fivela", e por aí vai, por aí vai. A escassez, ou coisa de segredo, o estilo de vida, a pessoa, a hierarquia, isso tudo aqui para tentar aumentar o valor percebido de um objeto, de um produto, tá. Então, de novo, essas coisas nem precisam ser verdade, né. Você usar uma roupa bonita não vai te fazer mais inteligente, mas talvez esteja associado, tá. Tem algumas questões assim também. Mais popular, por exemplo, é só roupa, mas ainda assim tem uma percepção diferente. E se várias pessoas têm a mesma percepção, no fim das contas aquilo acaba se tornando verdade, um negócio meio induzido de certa forma. Mas enfim. Teve uma empresa lá que ela conseguiu fazer as pessoas se sentirem proprietário de um produto antes das pessoas comprarem. E aí o autor deu o exemplo, que a empresa estava tentando desenvolver uma tecnologia nova lá, acho que era queimar madeira para transformar isso em energia elétrica ou algum outro tipo de coisa térmica lá, com uma alta eficiência, né. E como é muito pequeno e tudo mais, e tentar fazer uma alta eficiência em cima disso, né, pra quem vai acampar, se não me engano era algo do tipo. E antes da empresa fazer o produto, efetivamente, eles estavam anunciando os protótipos deles, estavam colocando em rede social, eles estavam fazendo toda aquela campanha, e as pessoas pareciam que elas eram realmente dono do produto, porque as pessoas pareciam que estavam fazendo parte daquilo ali. Eu não tenho certeza se eles estavam, investindo previamente na empresa, pré-comprando o produto, digamos assim, mas essas campanhas, as pessoas, elas iam se associando à marca, elas iam se sentindo também parte daquilo dali antes do negócio estar realmente à venda. E a ideia aqui é que a empresa conseguiu usar a imaginação das pessoas, que, no futuro, daqui quando eles lançar, daqui a 6 meses, quando eles lançarem, eu vou ter aquele produto, eu já tô fazendo parte disso, eu já tô vendo como funciona, os problemas, não sei o quê. E esse desenvolvimento, ele funciona. Tanto que algumas coisas na internet aí são feitas com muitas com muitas pessoas, de forma distribuída, ajudando num projeto, né, fazendo aquela vaquinha online, digamos assim. E esse tipo de projeto, ele vai pra frente, em parte porque as pessoas já estão se sentindo dono do negócio, antes do negócio ser real. O negócio nem saiu do papel, mas a pessoa já tá fazendo parte daquilo ali. A pessoa já tá desejando, a pessoa já tá se imaginando como produto, como serviço, o que é que seja, né. Então isso funciona também, né, você coloca na cabeça da pessoa que ela vai ter aquele negócio, então a pessoa já se vê no futuro com aquele negócio e aquilo ali ela já tá querendo, ela já tá desejando, né, a imaginação é um negócio poderoso. Esse quarto aqui, ponto que o autor traz, é mais uma continuação dos outros, de certa forma, que é a inveja do status. A ideia é que se você consegue fazer diferentes status, você consegue ter inveja nos status. Se você consegue ter essa inveja nos status, você consegue mover as pessoas para um outro status que você quer.
Porque agora tem 2 status, as pessoas almejam um status e elas vão naturalmente se mover aquilo ali, é uma força motivadora. Lembra que a gente comentou da força motivadora? Entra aqui. Essa força motivadora aqui, ela é perigosa, de certa forma, né? Porque às vezes você admira algo, mas às vezes nem sempre aquilo ali vai ser bom pra ti, né? Então, de certa forma, a gente tem que também tomar cuidado naquilo que a gente tá admirando, ou o que a gente tá tendo inveja para com, né? E golpe também, fraudes, acontece muito com isso aqui. Eu lembro de um cara, eu acabei esbarrando no canal dele, assim, sem querer, e ele disse que ele tirava foto ele fingia, né? Ele fingia um estilo de vida ali e tudo mais. E ele tirava foto do pé dele, junto com um sutiã que ele comprava assim, nas lojas, com vários assim, e fazia aquela montagem assim, como se fosse vários assim no chão, algo do tipo. E ele apresentava um estilo de vida diferente daquilo que ele realmente estava vivendo, com a personalidade, com aquilo que ele realmente era. E por que ele fazia isso? Porque aquilo que ele estava vendendo, mais esse estilo de vida que ele está demonstrando aqui, associa algo na cabeça da pessoa. E a pessoa fala, pô, gostaria de ser que nem esse cara. Então vou comprar o que esse cara tá me vendendo, né? E é bem interessante isso, porque o cara falou, eu fazia isso, eu fiz isso, né? Você pega lá só, não sei o que, isso que é o que eu fiz. E isso é interessante, porque ele tá criando a imagem, a imaginação, ele tá se diferenciando, não precisa ser real essas coisas, né? Desde que você se diferencie, não precisa ser real, o fenômeno funciona. Porque agora você coloca, você tá aqui, a outra pessoa tá aqui e a pessoa tá almejando, né? Tem esse desejo. Então, se a pessoa tá desejando e a pessoa quer ser, quer ser igual a ele, digamos assim, a pessoa, vou comprar, quero ser igual. Não, isso não necessariamente é um golpe, tá? Mas é aquela coisa. A pessoa está sendo induzida. Não interessa que não seja real, não, a pessoa está sendo induzida a alguma coisa. Se é fraude ou não, o autor não discute, tá? Esses aspectos, como eu falei, o autor não discute essas coisas, ele só mostra o que fazem. E eu já vi isso acontecendo, né? Já vi isso acontecendo. Então, você cria uma inveja na pessoa, de propósito, pra pessoa seguir o que você fala, digamos assim. Então, tem que ficar bem atento nessas coisas, né? Esse aqui é interessante, porque esse aqui eu vejo bastante no mundo dos jogos, digamos assim, que existe de certa forma meio sem querer, mas existe bastante ênfase em conquistas dentro dos jogos, como uma forma de status, né? E empresas aéreas também fazem essas coisas. Aqueles cupons de lealdade e tudo mais, você tem que conquistar. Você tem que conquistar o cupom, você tem que conquistar o seu, você tem que viajar mais vezes, tem que conseguir mais milho, não sei o quê. Você tem que conquistar aquele status. Quando você chega no final, você ganha lá uma cadeira melhor, você entra antes no voo. Você tem as pessoas agem diferente para com você porque você conseguiu conquistar algo. Você tem um status diferente. E essa criação de status é importante. E nem sempre é tão útil, tá? Nem sempre é tão útil. Eu vi um cara comentando uma vez que a maneira como entram no avião não interessa como fazem. Não chega a ser melhor do que só liberar as portas para as pessoas entrarem, sabe? Ah, mas vamos colocar primeiro esse grupo, depois esse grupo. Não interessa. Só colocar as pessoas para entrar. Pelos dados que pesquisaram lá e tudo mais, é- seria mais rápido do que qualquer outra organização. E parte do que fazem nas companhias da Aéreas, pelo que deu pra ver, né? Elas colocam primeiro quem paga mais, os VIP, mas vão a classe elite, digamos assim, a elite do negócio, coloca pro primeiro, depois a secundária, e vai indo, vai indo. E essa diferenciação é importante, porque ela cria uma inveja, ela cria um desejo. Gostaria de entrar antes, gostaria de ter mais conforto, gostaria de ter alguns centímetros a mais ali pra minha perna. Também uma força motivadora. Então, é só um pouco mais caro, é só um pouco a mais ali. Ou, se conseguisse mais selos, né? Daí eu poderia ter isso também. Essa conquista, esse status a mais, ele motiva. Ele motiva você a agir de uma maneira que às vezes não era necessário, né? Aqui o autor ele comenta um comportamento que eu achei interessante, eu não tinha ouvido falar dele. E mesmo quando eu li da primeira vez o livro, eu também não lembrava desse aspecto aqui, né? Ele falou assim, ó, você tem aqueles cartão de fidelidade, digamos assim. Se você der um cartão de fidelidade pra pessoa, só faz um carimbo ali, a pessoa tem oito lugares pra preencher. Você dá o cartão pra ela, você já preenche primeiro pra ela. Se você der esse tipo de cartão pra pessoa, a pessoa tem menos chances de terminar de preencher o cartão dela, comparado a
se você fizer o mesmo cartão, só que agora com 10 coisas pra preencher, e você começa dando 2 pontos pra ela. No fim das contas, a pessoa tem que continuar indo 8 vezes, digamos assim, né? O autor fala: ah, a pessoa tem que ir 8 vezes. Você dá um cartão pra ela vazio, aí a pessoa tem que ir 8 vezes. Você dá um cartão pra ela com preenchido 2, só que agora tem 10. No fim das contas, a pessoa tem que vir 8 vezes. A pessoa tem que consumir ou fazer lá o negócio 8 vezes. Só que como a pessoa já tem 2 selos, a cabeça da pessoa muda de tal maneira que ela tem mais chances, aquele cartão tem mais chance de ir lá e ser usado. E isso é bem interessante, sabe? Porque o que você tem que fazer é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. Ir lá e consumir, comprar e não sei o quê. É exatamente a mesma coisa, não mudou. Mas o fato de você já começar com o teu cartão preenchido em 2 pontos ao invés de um ou zero, o fato de começar já um progresso ali, mexe de tal maneira na nossa cabeça que move a gente mais, digamos assim. É bem estranho isso. Mas acontece, funciona. E isso foi uma pesquisa justamente pra tentar entender como é que a gente faz ali pra as pessoas realmente usarem o negócio, porque essas pessoas estão usando o cartão, sendo que elas estão voltando pra casa, estão consumindo, elas estão gastando dinheiro e no fim das contas vale a pena. Como que isso funciona, né? Por que que o ser humano age assim? Não sei. Mas é o que parece. E isso pode ser usado contra você, ou para você. A questão dessas conquistas também, que a pessoa tem que conquistar o status dela, tem que conquistar uma posição diferente, digamos assim. Às vezes é só pagar mesmo direto, às vezes tem que ir consumindo mais, com mais frequência, às vezes. Também tem em jogos, né? Como eu comentei antes. Então, em jogos, usualmente você tem aquelas conquistas do jogo, tudo mais. Principalmente na Steam ou do tipo, você vê bastante isso. E, se eu não me engano, já foi comentado em outros episódios que as pessoas elas tentam acumular isso daí. E é natural, é um conjunto que você tem que tentar acumular, que você tem que tentar terminar aquele conjunto. Só que o interessante é que se você faz um jogo inicial, um jogo base, e aí tem as conquistas, as pessoas vão lá, jogam e a pessoa termina todas as conquistas. Se você lançar uma expansão, se lançar um jogo à parte, que a pessoa tem que ter esse primeiro e comprar o segundo, com mais conquistas, as pessoas compram um outro negócio só pra fazer as conquistas. Ou jogam mais o jogo para conseguir as conquistas. Ou pior, né? Aí sim é o pulo do gato. A pessoa tem que, toda vez que conseguir mais, fechar o conjunto, a pessoa tem que comprar, comprar e comprar mais. Né? Então, por exemplo, aquelas figurinhas de jogo de futebol, aquelas figurinhas tem que ficar comprando. Pra completar o conjunto, pra terminar, pra ter a conquista completa, todo o conjunto fechado, você tem que ficar comprando. Claro que isso beneficia mais um grupo do que você, digamos assim, mas isso é outra história, tá? Não tô aqui pra falar sobre isso e nem tô aqui pra falar sobre a sua vida. Se você gosta do negócio, vai lá e compra, mas saiba que isso aí é projetado, né? Os números ali, o fenômeno, a vontade do ser humano de querer terminar o conjunto, de ter as conquistas. Isso acontece em jogos e, curiosamente, o autor comentou que isso acontece também para desenvolvedores. O pessoal que mexe com o computador e tudo mais, tem um programa chamado Visual Studio. E nesse Visual Studio, dentro do dele você tem conquistas. Eu não sabia disso, eu dei uma pesquisada online rapidinho ali, parece que tem mesmo, eu dei uma olhada nas conquistas. E para desenvolvedor, para um profissional, você tem conquistas dentro do trabalho dele. É claro que isso não vai. A pessoa não vai colocar isso no currículo dela nem nada, porque não tem um valor comercial dessa forma. Mas ainda assim, até num ambiente um pouco mais. Você esperaria um profissional assim, você tem essas conquistas. Não é só em jogo, né? Você tem em outros lugares também, isso se manifesta. Interessante. De certa forma, as pessoas se motivarem a fazer as coisas, né? Outro tipo de conquista aqui que a gente vê um pouco mais também é as medalhas de soldados, né? Então, quando você vê um soldado lá com as medalhas e tudo mais. Pra gente, assim, que não é militar, talvez isso não tenha muito valor. Tipo, ah, beleza, tem um monte de medalha. Nem sei o que significa esse negócio. Pra quem tá no meio, dá uma diferença, porque a pessoa olha e fala, gostaria de ter aquilo também. Gostaria de me esforçar para ter aquilo, tá? Então, também é uma demonstração. Você usar o símbolo, você tá causando inveja nos outros, né? Você tá causando um desejo nos outros, pode ser uma inveja diretamente, ou só uma inspiração, digamos assim. E você tá contribuindo para esse meio, né? Porque agora você também tá demonstrando algo que o outro não tem e o outro quer, então o outro vai se esforçar para ter aquele negócio. Isso faz total sentido dentro do grupo, né? Então é um grupo meio que ajudando o outro. Você indiretamente tá colocando pro outro que ele tem que se esforçar mais para poder ser aquilo que você é. Isso é interessante, é importante isso. De certa forma tem um grau de importância. E é aquilo, se a gente não entende isso, usam contra a gente, né? Dependendo da situação, do caso. Daí cabe em cada um decidir se tá sendo usado ou não, né?
Então, fica aqui, conquistas e essas coisas são usados para te induzir, manipular, induzir, contra ou para você. Toma cuidado. Tem aquele clássico também, que as pessoas pagam pra vencer. Isso principalmente em jogos, mas tem outras coisas também, tá? Em inglês lá do Pay to Win, né? Que é literalmente isso. Você paga no jogo pra se dar melhor no jogo. O autor deu um exemplo em academia também. Que a pessoa às vezes assim fala: Ah, eu quero ir pra academia, mas a pessoa ficou com preguiça, ela não foi. Aí você tenta fazer o seguinte, invertido. Se você não for, você paga mais. Isso é interessante, porque daí agora a pessoa fala assim: Bom, eu tenho que ir. Eu tenho que ir no negócio. Porque agora, se eu não for, eu vou perder o dinheiro, né? Eu vou fazer uma aposta, algo do tipo. Não vou faltar nenhum dia. Coloco lá R$ 100 em aposta e se eu deixar de ir, eu perco, digamos assim. Aí, como eu quero, não quero perder o dinheiro, eu acabo indo, né? Tem essas motivações diferentes ali também, né? E durante esse ponto do autor sobre o pague para vencer, que o pessoal faz principalmente em jogos, né? Você paga pra ter mais itens, paga pra ter uma conta melhor, paga pra ter um personagem mais forte e tudo mais. E de certa forma também pra dar inveja nos outros, tá? Mas o autor, ele colocou umas frases que eu quis trazer aqui só pra gente tentar entender um pouco o contexto, um contexto mais geral do livro. A frase é a seguinte: Como que você encoraja pagamento ao invés de conquista? E ó, deixa eu explicar melhor essa frase. Essa frase está sendo escrita por uma pessoa que trabalha na indústria de design. A pessoa vai projetar sites, aplicativos, ela vai projetar a interação que você tem com a máquina, com o computador, a interação que você tem, não pessoal, mas a interação que você tem com uma empresa, com um produto, algo digital. E essa frase, ela tá sendo ensinada, ela está sendo explicada, ela tem todo um contexto para que esse designer, essa pessoa que vai projetar, aprenda sobre como que você se comporta de uma maneira genérica para que ela consiga fazer algo específico em relação a você. E a frase é: como que você, designer, projetista, como que você encoraja um pagamento ao invés de uma conquista? E olha que doideira. É como se você estivesse colocando um monte de mentes brilhantes numa sala e falando assim, ó, a gente não quer que a pessoa tenha realmente uma real conquista, que a pessoa se esforce, que a pessoa melhore a própria vida, não sei o quê. Não, a gente quer que a pessoa gaste dinheiro. Então, ao invés da pessoa fazer essa conquista por conta própria, como é que a gente corta o caminho dessa pessoa, só que a pessoa tem que pagar pra fazer isso? Então, como é que eu encorajo o pagamento ao invés da conquista? No caso dos jogos, sempre vai ter demanda, tá, para esses pagamentos, essas coisas no mercado secundário, digamos assim. E a ideia da empresa seria assim, como é que ela consegue encorajar que as pessoas paguem para fazer isso, né, para a pessoa ter mais um jogo, digamos assim, ao invés da pessoa ter que ir lá e conquistar. Tanto que muitos jogos é justamente isso, você paga, você economizou 20, 30, um mês de esforço ali. Em 20, 30 dias, 40 dias, não sei. Você economiza muito tempo. É o pague para vencer, é a definição do negócio. Você pagou e você tá vencendo mais um jogo, digamos assim. Então, olha que loucura, né? A pessoa que tá aprendendo como que você vai se comportar na frente do computador ou do celular, tá pensando em como é que ela não te ajuda a conquistar coisas por conta própria, né? Na força do braço ou melhorar a tua vida, mas a pessoa tá se preocupada em como é que você corta esse caminho e colocar um pagamento no meio. Me dá a sensação, e eu não vou fazer esses comentários aqui muito a fundo, mas me dá a sensação que isso acontece com alguns tipos de remédios, tá? Que a pessoa faz uma promessa, uma, uma, uma empresa ou algo do tipo, te faz uma promessa que é só você pagar que o teu problema vai ser resolvido. De novo, não vou comentar em específico nesse negócio, mas acho que você já tem alguns exemplos na tua cabeça aí que você já ouviu falar. E outra frase, só pra gente completar esse ponto aqui, né? Como que você projeta para propaganda de status? Então, como é que as pessoas podem pegar o status que elas têm e isso ser propaganda? Alguns sites têm esses selos, conforme você vai interagindo na comunidade, conforme você vai interagindo nas coisas. Esses sites, eles têm um selo, têm um emblema, tem alguma coisa a mais. Uma pessoa que contribui para a comunidade. Isso por si só já é uma propaganda, né? Então, eu sou algo importante nesse grupo. Vamos encorajar os outros a serem também, né? Então, mais pessoas se esforçam naquela comunidade. Enfim, só pra gente ter uma noção aqui do ponto final do autor, né? E se você conseguir colocar um pagamento ali no meio, maravilha. É a ideia do autor, né? Você coloca um pagamento ali no meio, show de bola. Ah, a pessoa paga pra ter o emblema, a pessoa paga pra não precisar de tantos pontos, né? Todo esforço. A questão de vendas e de produção de inveja, elas também têm essa questão de. Essa aqui foi o que eu menos entendi sobre como que se relaciona exatamente com a inveja.
Mas empresas ou vendedores, de uma maneira geral, te fazem sentir importante. Te fazem com que você se sinta importante. Que a pessoa realmente seja valorizada. Isso é bem interessante, isso aqui é parece que é uma recomendação mais genérica do que só a questão da inveja, tá? Se você quer vender algo pra pessoa, você tem que fazer a pessoa se sentir importante. E dentre as coisas que você pode fazer é chamar a pessoa pelo nome, mostrar um apreço pela pessoa, encorajar a pessoa naquilo que ela faz, você ter esse contato mais humano, digamos assim, né? Então, essa questão da importância, ela é interessante, porque uns dias antes de ler isso aqui, eu caí numa dessa, tá? Eu caí exatamente nesse ponto aqui. Algo que inicialmente eu não estava preparado pra colocar dinheiro, investir, digamos assim, e comprar mesmo, de uma maneira geral. Acabei caindo nesse aqui. Eu acho que foi majoritariamente esse fenômeno, esse comportamento. Então, tem que ficar esperto, tá? De novo, pode ser ruim, pode ser ter um malefício no negócio, como pode ter um benefício, né? Variável. São vários os pontos e vários os exemplos, né? Mas de uma maneira geral, a gente é movido, existe essa força dentro da gente de admiração e de inveja. E os dois são bem perto. Na admiração e na inveja, você admira uma característica, um comportamento, uma pessoa. E é importante, é interessante. Você tende a se comportar igual aquilo. Mesmo que seja desenho, mesmo que seja um filme, um desenho, uma coisa fictícia, ou alguém na realidade. Por isso que é importante pessoas da qual você admira no seu ciclo de amigos, de colegas, de familiar e tudo mais, né? Só que você tem inveja também. E a inveja é igualzinha a admiração. Só que ela tem um extra a mais. Que você quer o mal pra pessoa. Você não quer que a pessoa tenha, né? Você quer ter e você não quer que a pessoa tenha. E isso se manifesta de diversas formas, né? Isso é uma força na nossa vida, de certa forma. Isso nos move e a gente cai rapidinho numa dessa, tá? Então tem que ficar esperto, tomar cuidado com as próprias ações, no caso. Bom, um resumão, então. Lembrar que o pessoal cria um desejo a mais no item, que às vezes nem seria tão valioso assim. Questão de segredo, a questão de uma comunidade pequena, demanda uma quantidade de oferta reduzida de propósito, várias coisas que eles vão colocando no meio para aumentar o quanto que as pessoas desejam um item e cada item individual vale mais. Colocam como se você fosse o proprietário de um objeto, de um produto, antes dele mesmo ser lançado. Então, esses sites que vão pegando vaquinha e coisa na internet, antes de ser lançado, já estão vendendo, já estão tentando fazer dinheiro, levantar recurso, né? O que faz sentido para a situação, mas só para você ter uma ideia. Que é aquele sentimento que você inveja você mesmo com o produto no futuro, enfim. Você inveja os status que as outras pessoas têm, emblemas, um conforto que a pessoa tenha mais num serviço. Ah, a pessoa tá numa cadeira melhor, a pessoa tem mais espaço, a pessoa isso e aquilo. Para pra pensar, acho que até escritórios, né? Ah, meu escritório, minha bainha aqui do escritório é muito, muito pequena, o outro que tá num outro cargo ali é um pouquinho melhor, um pouquinho maior. Talvez até essas coisas nos motivem a talvez ser melhor no trabalho, digamos assim. De novo, tudo é questão de incentivos, percepção e fenômenos internos nossos, inveja, no caso. A conquista como uma forma de status, então você trabalhou para conquistar algo, né? Então você tem um status diferente, lembrando do jogo ali, por exemplo. E se a empresa é interessada em fazer um corte de caminho para isso, então como é que você paga para ter essas coisas, né? Como é que a pessoa consegue ter o mesmo processo, só que em vez de você trabalhar para, né? O resultado final, no caso. Em vez de você trabalhar para conquistar o resultado final, você só paga, né? O pague para vencer, como a gente comentou. E a questão que fazem você se sentir importante, né? Então, novamente, eu não lembro como que se interage tanto com a inveja ali, mas o autor colocou no mesmo capítulo, então só comentar mesmo. Esse foi o episódio da inveja, dos 7 pecados capitais, de como que manipula você, né? Um design de interação que te faz cair na tentação. E aqui foi vários pontos de design que fazem, que já fizeram, estão fazendo e vão continuar fazendo, para te induzir a um determinado caminho, que às vezes nem é do teu interesse. Às vezes é. Muito obrigado pela atenção. Se você não viu os outros episódios, eu recomendo, tá? Nos vemos na próxima. Obrigado.